Oiê! E aí, bom dia se você está assistindo essa aula pela manhã. Boa tarde, se for à tarde. Boa noite, que não é o indicado, né? Se você assiste essa aula à noite, ok? Hoje, sexta-feira, dia de aula de arte. Isso mesmo, pode colocar aí no seu horário agora que sexta-feira nós teremos os nossos encontros aqui para a gente falar de arte. E eu preciso que hoje você pegue o seu livro de arte que está aí guardadinho. Agora a gente vai colocar esse livro para andar e é isso mesmo. Ontem nós tivemos nosso encontro de ética, foi a nossa primeira aula. E hoje nós vamos falar um pouco de arte. E aí, você gosta de arte? O que é arte para você? Você já teve aula de arte anteriormente com outros professores, em outras turmas, né? E você conheceu um pouquinho sobre a arte, né? Sobre alguns artistas, sobre algumas manifestações de arte. E nós vamos tratar sobre esse assunto aqui nas nossas aulas, nos nossos encontros às sextas-feiras. Lembrando que as nossas aulas, elas são 100% online. Nós não vamos ter esses encontros lá na escola presenciais. Então, presencial, tudo aqui é online. Então, você vai assistir a aula e entregar as atividades por meio do WhatsApp, ok? Tira foto e me envie todas as atividades. Eu preciso que você pegue aí o seu livro de arte para a gente começar o nosso trabalho de hoje. Tenham todos um ótimo dia, né? Que vocês consigam aí compreender todos os conteúdos que eu vou explicar. E caso você tenha alguma dificuldade, estou totalmente à disposição. É só você me enviar aí a sua pergunta, a sua dúvida, para a gente poder conversar a respeito e para eu poder te ajudar aí na sua dúvida, né? A gente tentar resolver o problema, certo? Bora lá então, gente! Aula de arte, professora Max, cultura, expressão e arte. Você vai dividir o seu caderno de ética juntamente com o caderno de arte, tá? Divide aí no meio, você pode usar o mesmo caderno. Não precisa ter um caderno específico para a arte. Você vai utilizar uma matéria aí, se você trabalha com caderno de matéria que não é o indicado. E se você tem aquele caderno tipo ata, que é o recomendável pela escola, recomendado pela escola, você vai dividir seu caderno aí e vai colocar a disciplina de arte, porque a gente vai trabalhar algumas atividades aí que a gente vai precisar do caderno, certo? Bacana? Vamos continuar então? Vamos começar, na verdade, né? Primeiro, eu quero que você pegue o seu livro aí, que nós vamos trabalhar nosso primeiro capítulo e vamos falar sobre cultura, expressão e arte. Vamos lá? Então tá, de acordo com o nosso livro, nós temos aqui uma figura, né, um quadro e de uma manifestação de arte, né? Por meio de quê? Por meio da pintura, isso mesmo. É só pintura que é arte? Não, você sabe que não, né? A arte, ela engloba todas as artes. Pintura, dança, escultura, então tudo isso é arte, tá bom? Então tá, Cícero dos Santos Dias nasceu na cidade de Escada, em Pernambuco, em 1907. No decorrer de sua carreira, atuou como pintor, gravador, desenhista, ilustrador, cenógrafo e professor. Seu painel, Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife. Levou 3 anos para finalizar, para ficar pronto. Deixa eu colocar aqui porque não estou conseguindo enxergar direito aqui. Para ficar pronto. Peraí. Tá, entre 1926 e 1929 é a sua obra de maior destaque, chamando a atenção para o tamanho, que é de 12 metros de comprimento e 2 metros de altura. Nela, o artista ilustrou cenas do cotidiano e da cultura recifense da época, além de elementos que fizeram parte das suas memórias, por meio da representação da arquitetura, por meio da representação da arquitetura, do artesanato e da paisagem, como os engenhos de cana-de-açúcar. Tudo se mexia na minha cabeça, imagens do começo da minha vida, disse o artista. Cícero Dias foi um dos principais artistas do modernismo ou modernista brasileiro e realizou diversas obras que representaram alguns movimentos artísticos, como
o figurativismo, o abstracionismo e o surrealismo. Começou sua carreira artística na década de 1920 no Brasil. Viveu grande parte da sua vida em Paris, onde conheceu e se tornou amigo de Pablo Picasso, pintor espanhol de grande importância que influenciou bastante na obra de Cícero Dias. Ele faleceu em Paris no ano de 2003. Ok, então tá certo. Nós estamos falando aqui de um artista chamado Cícero dos Santos, né? Um artista pernambucano que viveu aí na década de 20, né? Nasceu em 1907, mas desenvolveu o seu trabalho aí na década de 20, né? Entre 1926 e 1929, ele pintou um dos seus principais quadros, né? Que é esse quadro aqui, que tem 12 metros de comprimento e 2 metros de altura. Um quadro que demorou 3 anos para ser finalizado, né? E é muito importante quando a gente começa a falar de arte, né, que a gente começar a entender as obras, o que influencia o artista naquele momento que ele está pintando ou que ele está promovendo algum movimento artístico, né, seja qualquer um deles. O movimento artístico, ele fala muito da época, da história, né, do artista. Ele traz muito isso para a sua arte, o momento que ele está vivendo, né? O que está acontecendo naquele momento, se ele está passando por um período difícil, se os seus traumas ele traz para dentro da sua arte, as suas dificuldades psicológicas, os seus conflitos, tudo isso eles são colocados, né, na sua obra. Então, a arte, ela é uma forma de se expor, né, através da pintura, através da dança, é uma forma de você colocar a sua identidade, né, naquele projeto que você está fazendo. Então, para você conhecer um pouquinho da arte ou um pouquinho do artista, é importante que você consiga entender a história vivida por ele. Isso acontece com vários artistas que nós vamos, né, conhecer aqui ao longo desse período, durante a nossa jornada aí, nas nossas aulas de arte. E hoje nós estamos estudando sobre a cultura e a expressão, cultura, expressão e arte, né? O que influencia o artista? O que torna aquela obra de arte, né, conhecida? O que influencia? Tem algum movimento por trás daquilo? Tem algum processo histórico que influencia o artista naquele momento? Porque a gente vê um movimento, né? A gente vê uma parte a gente até foi citado aqui, né, que esse artista, ele tinha traços de abstracionismo e surrealismo, né? O que significa isso? O que é o surrealismo? Foi um momento vivido pelos artistas. Todos os artistas naquele momento eram surrealistas, eram abstracionistas, eram modernistas. O que isso está relacionado com a arte, com a expressão artística? Então é isso que nós vamos estudar aqui durante esse período, né, que estivermos juntos falando de arte. Então aqui nós estamos tratando de um artista específico, que é o Cícero dos Santos, um artista brasileiro pernambucano que sofreu algumas influências aí, e a gente foi citado também a influência de um artista muito importante que foi o Pablo Picasso, né? O Pablo Picasso foi um artista surrealista, onde naquele momento que ele viveu, o surrealismo era muito forte. E o que era o surrealismo? O surrealismo, o próprio nome fala, né? Ele pintava tudo aquilo que não era real, tudo aquilo que vinha da nossa mente, né? Tudo aquilo que a gente não consegue concretizar de uma forma real, né? Pode ser por meio de um sonho, pode ser por meio de uma fantasia, tudo aquilo que está na sua mente. Isso também fala muito, né, e mistura muito com uma parte literária da nossa história, mistura muito com uma parte também até mesmo científica. A gente vê que coincide muito, né, com os ensinamentos de Freud na época, da psicanálise, que ele é o pai da psicanálise, que ele traz muito isso, né, a questão
da mente humana, né? Da manifestação da mente humana, o reconhecimento da mente humana. Porque a arte anterior ao surrealismo era uma arte muito concreta, né? Eles pintavam aquilo que eles podiam ver. Então, era uma pessoa, era um quadro, era um objeto. E agora, nesse momento do surrealismo, eles começam a pintar as coisas abstratas, as coisas que não são palpáveis, que não são entendidas nem compreendidas, entende? Aquilo que faz parte, muitas vezes, da mente do artista. Então, para que a gente entenda as obras, é muito importante a gente entender o momento vivido por aquele artista. E muitas vezes, até coincide, durante aquele período, né, foram surgindo vários pintores surrealistas. A gente viu aqui, foi citado o Pablo Picasso. O Pablo Picasso, ele é um pintor surrealista, né, que viveu nesse momento aí, né, que as pessoas estavam começando, né, a aceitar a manifestação da mente, a entender um pouquinho, né, sobre a questão da mente humana, através até mesmo da psicanálise, né, trazida por Freud, tá certo? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: que o momento vivido, o momento histórico, né, o movimento que envolve o artista no momento que ele está pintando, no momento que ele está promovendo a arte, né, isso influencia muito na sua obra. E não só isso, né, a sua história de vida, a sua bagagem, né, os seus conflitos, os seus traumas, tudo isso é colocado também na sua arte, ok? Vamos lá? Vamos continuar? Então aqui a gente está falando de movimento artístico, que eu acabei de falar, né? O movimento artístico, ele se caracteriza pela utilização das ideias e técnicas comuns em um determinado período, por um grupo de artistas. Modernismo é um movimento da primeira metade do século XX, em que as artes como a pintura e a arquitetura, elas desenvolveram tendências em busca de novos caminhos, que apresentavam algo diferente do tradicional. No Brasil, os artistas buscavam uma obra genuinamente nacional, né, com uma característica própria, né, com engajamento nacional. Então, o modernismo, ele veio com essa força, né? Então, os artistas, eles estavam buscando isso, né? Buscando uma própria identidade naquele momento, né? E alguma coisa que remetiam à própria identidade do artista, né? E não daquilo que ele estava pintando necessariamente, que era o materialismo daquela época, né? Que era um quadro de uma pessoa importante, ou se era um objeto. Então, eles começaram a querer ter uma identidade própria através da sua arte. E o modernismo, ele vem muito com essa força, né? A busca da sua própria identidade na sua arte. Então, o artista, ele começa a colocar ali na sua obra parte dele, né? Parte daquilo que ele está vivendo, parte daquele momento que ele está vivendo. E aí um grupo de artistas começa a ter uma mesma tendência, uma mesma forma de apresentar a sua arte, e esse momento ele configura, né, dentro desses períodos aí, um período do modernismo, né? Que aí a gente tem o modernismo, aí são as características de cada pintor, né? Um pintor é mais surrealista, as suas características são mais surrealistas, né? Outro pintor, ele é mais abstracionista. Então isso vai depender do momento, né? E também, né, da identidade do próprio autor da obra, o próprio artista. E aí a gente tem aí o figurativismo, que também é conhecido como arte figurativa, que representa na pintura seres e objetos em suas formas naturalmente conhecidas, que é a forma tradicional, né, que começou assim. Aí depois veio o abstracionismo, que é uma pintura moderna. Ela é caracterizada por não representar forma,
né? Nem cores relacionadas com a realidade. E aí, depois do abstracionismo, a gente tem aí o surrealismo, justamente. Aí o surrealismo, ele já traz o fantástico, né? O próprio nome fala, ele já traz o surreal. É um movimento que a obra de arte, ela apresenta umas características absurdas, sem lógica, sem nexo, né? E as imagens, ela vem totalmente de sonhos, da mente humana. Então, é isso que é colocado na arte. Então, é surreal, né? É uma arte incompreendida, é uma arte onde o artista, ele coloca ali tudo que está na cabeça dele, tudo do imaginário dele, entende? Então, ela foge já do princípio artístico, que é o figurativismo, né? Que é um retrato basicamente de uma coisa concreta. Ele veio iniciando com o abstracionismo, ele já deixa de ter essa concretude, né, através do abstracionismo, e aí no surrealismo não precisa mais. Não tem regra, né? Não tem regra. Você vai desenhar o que vier na sua mente. E aí vem a força também da questão do período, né, do Freud, onde vem essa força da mente humana, da psicanálise, e aí isso tudo reforça o surrealismo, entende? E é muito fantástico esse período, e é muito bom estudar arte, porque a gente começa a entender, né, esse movimento artístico daquela época. E a gente, isso faz parte da história, né, gente? História é muito bacana, porque a gente tem história da arte, história da literatura, história de tudo, né? E a arte, é muito bom a gente falar sobre isso hoje, porque a arte, ela salvou muita gente durante esses períodos difíceis que a gente vê aí no curso da nossa história, durante os períodos de guerra, durante os períodos de tragédias, de epidemias, de pandemias, né? E a gente tá vivendo um momento assim hoje, né? E a arte tem salvado muita gente em todas as formas, né? A gente vê tanto que a música, né, ela traz um bem-estar. A música é arte? É também. É uma manifestação de arte. A música, a dança, a pintura, a fotografia, tudo isso é arte. Então, é a força, né, que a arte traz e o consolo, né, que ela traz pra gente nesses momentos de dificuldade é indiscutível. Então, a força da arte é muito grande na nossa vida. E a gente consegue perceber isso, que uma manifestação artística que é muito comum, né? Se você não tem um hábito de apreciar quadros famosos, pintores famosos, que é o que a gente vai trabalhar muito aqui nas nossas aulas, a gente pode falar de música, que faz mais parte do seu universo, o tanto que a música tem o poder de mudar o nosso emocional. Quando a gente está para baixo, a gente está triste, a gente escuta uma música legal, o nosso humor não muda, não é isso? A arte, ela tem esse poder. A dança, né? A pintura. Então, isso tudo traz um consolo para nossa alma, né? Traz um consolo para o nosso emocional, e a gente consegue, né, através desse consolo que a arte nos dá, enfrentar essas fases difíceis, que é o que vem acontecendo, né, nesse processo que nós estamos ficando muito em casa, né, presos em casa por conta da pandemia e do coronavírus. A gente tem escutado mais música, a gente não vai ao cinema, mas a gente tem assistido mais séries, né, o teatro, né, o cinema, isso tudo é arte, Então, tem ajudado? Claro, isso ajuda. Imagina você ficar trancado dentro de casa, sem escutar música, sem assistir uma série, né, sem ter contato com a arte. Como que seria, né, a gente enfrentar esse momento sem o contato com a arte? Seria mais difícil? Muito mais, né? Então, a gente tem aí todos esses períodos aí da arte que é importante que você conheça, que é o figurativismo, abstracionismo, e aí a gente tem o surrealismo. Assim como Cícero Dias, artistas do mundo inteiro representam pela arte nas suas diversas formas de expressão a realidade em que vive, sendo influenciados por suas crenças, seus costumes e tudo mais que os rodeiam. O Brasil
é um país representado por uma vasta diversidade cultural, constituída por diferentes formas de expressão, de igual valor, que o caracterizam como uma nação multicultural, seja por meio das artes visuais, da música, da dança, do teatro. Podemos observar vários elementos que caracterizam o seu povo, a sua história e a sua cultura. Que tal pensarmos? Quais expressões culturais brasileiras nós conhecemos? Quais são as expressões culturais, né, que marcam, né, a nossa cultura? Quais são elas? A gente tem várias, né? A gente tem muitas aí expressões culturais. Através da dança, através do teatro, através dos costumes, através das nossas tradições. Isso tudo é arte e isso tudo demonstra, né, o nosso jeito de ser, né, a nossa cultura, né, o ser brasileiro, através das manifestações artísticas. Quais são elas? A gente tem dança, a gente tem aí, agora mesmo, né, a gente teria na cidade de Goiás aí a procissão do fogaréu. Isso é um movimento cultural, artístico? É um movimento artístico, sim, né? É uma representação que acontece ali, né, da saga de Jesus durante aquele período ali, né, da quaresma, de tudo aquilo que ele viveu. Então, aquilo ali é uma expressão artística e aquilo ali conta um pouco da nossa história, entende? Então, todas essas expressões artísticas que nós conhecemos aí de tradições, né, elas marcam e elas relatam também os nossos costumes, as nossas crenças. Isso está muito entranhado nas obras, né, dos artistas. Então foi o que eu falei anteriormente e o que é confirmado aqui pelo nosso texto, né? O que o artista traz está muito, né, muito relacionado a tudo aquilo que ele viveu, toda a bagagem que ele traz. Então vamos lá. Primeiro, sobre o tema penso. Quando penso sobre a cultura da minha cidade, eu quero que você imagine aí, quando você pensa aqui no nosso estado de Goiás, né? O que tem aqui no nosso estado de manifestação artística que é daqui, né? Daqui do estado de Goiás. Eu falei, né, da procissão do fogaréu, que acontece na cidade de Goiás, é do nosso estado, é regional, né? É uma coisa que marca o nosso estado. Mas além dela, tem algumas outras manifestações aqui do nosso estado, né, que caracteriza, né, o nosso estado, a nossa região. Quais são elas? Eu quero que você pense, que você pesquise e que você escreva aí no seu livro, tá? Registre e me envie a foto, ok? Eu já citei uma aqui e eu quero que você faça uma pesquisa sobre as outras manifestações artísticas, né, que falam um pouquinho da nossa cultura, do nosso estado. Aqui fala cidade, mas eu não quero necessariamente a cidade de Goiânia, não. Vamos falar um pouco, vamos abranger mais, né? Vamos falar do nosso estado. O que marca? Tem as cavalhadas? Isso mesmo, né? Além disso, tem mais coisa? Tem mais coisa. Quero que você pesquise aí e aí que você registre aí no seu livro todas essas manifestações artísticas e culturais, né, que expressam a nossa cultura aqui do nosso estado, certo? Vamos lá, vamos para a próxima página? Ok, registre as suas ideias. Hoje, iremos visualizar e refletir sobre os trajetos que percorremos para chegar à nossa escola. Ok, a gente sabe que nesse momento aí a gente não está indo muito para a escola, tem gente que está indo todo dia aí no híbrido, né? Mas tem gente que ainda não está indo, que está totalmente no 100% online. Ok, quando você sai de casa, né? Por onde que você passa? O que chama a sua atenção durante o trajeto? Que elementos nesse percurso reflete a sua cultura? É isso que eu quero saber, tá? De onde você sai, por onde você passa, durante esse trajeto, o que você encontra que reflete a cultura, a sua cultura, né? Eu quero que você pense sobre isso. Durante esse trajeto, tem alguma coisa que reflete a sua cultura, né? Igual, durante o trajeto que eu vou para minha escola, eu encontro uma pamonharia, né? E essa pamonharia, a pamonha
eu acredito que faz parte da cultura do meu estado, porque a cultura da pamonha, do milho, ela é muito forte pra gente aqui do estado de Goiás. É uma característica forte do nosso estado? É, da nossa culinária. Então, você vai falar aí que durante o seu trajeto você encontra uma pamonharia. Eu não sei, né? Durante o seu trajeto, o que você encontra? Pelo caminho, né? Que diz, que relata a sua cultura, tá bom? Então tá, o jeito de vestir, a culinária, né? O jeito de falar, tudo que você encontra que pode associar, né, a sua cultura, você vai me falar, tá certo? Número 1. Pensando na obra de Cícero Dias, que tal construir em grupo um painel que represente a cultura e o cotidiano da sua cidade? Pesquise e traga imagens de revistas, jornais e suas próprias fotos baseando nos seguintes questionamentos. O que é cultura? Como você ilustraria a cultura da sua cidade? Então, o que a gente vai fazer aqui? Você vai montar um painel para mim e você vai fazer o registro desse painel. E é um painel de imagens. Você pode pegar essas imagens em revistas, jornais, fotografias, de tudo aquilo que representa o nosso estado. Quando você pensa no estado de Goiás, eu quero que você monte um quadro, um painel, né, com todas essas fotografias, como se fosse um mosaico, né, de várias fotografias de tudo aquilo que remete ao nosso estado, culturalmente, né? Então, das danças, música, tudo que remete cultura, tá? Culinária, tudo. Eu quero que você traga uma representação de forma que eu olhe para esse painel e eu consiga, né, através desse seu painel, identificar como é a cultura do nosso estado. Então, eu quero que você traga tudo nesse painel, ok? Onde que é para fazer? Numa folha de cartolina? É para fazer isso no próprio caderno? É para fazer no próprio caderno, tá? Por isso que eu pedi para você fazer essa divisão aí do seu caderno. Então, você vai utilizar a folha do seu caderno na totalidade, né? E aí, você vai montar um mosaico de imagens, né, que retrate a cultura do nosso estado, certo? Aqui colocou cidade, mas eu não quero que seja cidade, tá? Porque limita muito se a gente colocar só a cidade de Goiânia. Então, a gente vai colocar o nosso estado. Então, faça uma pesquisa, né? Faça uma pesquisa nas cidades aí do interior, né? Quais são as festas, né, que são relevantes nessas cidades, né? O que caracteriza o nosso estado. E cada cidade tem uma festa. Tem, sabia disso? Tem uma festa que marca a cidade. A gente tem aí a cidade de Goiás, a cidade de Pirenópolis, a gente tem a cidade de Rio Verde, Palmeiras de Goiás, daí vai, né? Então, toda cidade tem uma festa. A cidade de Nerópolis tem a festa do alho. O alho faz parte, tem muita força ali na cultura daquela cidade, né? Então, é isso que eu quero. Eu quero que você traga informações sobre a cultura do nosso estado, né? E como ela é marcada por meio dessas manifestações culturais, certo? Então tá, número 2. Depois de você fazer o painel, a gente vai ir para o número 2, que após esse momento de reflexão e construção, cada grupo irá apresentar seu painel compartilhando com os colegas o que aprendeu sobre cultura e o significado a partir do cotidiano. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apresentar esse painel, por isso que eu preciso de uma foto ótima, tá? A gente vai colocar esses painéis aí na nossa sala virtual. Então, a gente vai divulgar esse trabalho dentro da nossa sala, tá? Então, aqui a gente não vai fazer esse trabalho aí de exposição, né, física. A gente vai fazer essa exposição virtual. Então, eu preciso que você me envie. Quando é que é para entregar esse mosaico? Na próxima quinta-feira. Sempre as atividades vão ter um prazo de 1 semana para você realizar, assim como foi na aula de ontem, né? A aula de ontem foi ética, você tem até a quarta-feira para entregar todo o material de ética que foi solicitado. A aula hoje é de arte, você tem até quinta-feira para entregar todo o material, porque a nossa próxima aula vai acontecer na próxima sexta-feira, ok? Certo? Então vamos lá. A exposição, então, a questão número 1 e 2, a gente já liquidou, né? Então, vamos agora
O que as outras pessoas pensam sobre cultura? E aí eu quero que você vá para a página 9 do seu livro. Na linguagem cotidiana, a palavra cultura ela é empregada com vários significados. Ora, significa erudição, grande soma de conhecimentos, como, por exemplo, se diz, fulano tem cultura. Ora, significa determinado tipo de realização humana, como arte, ciência e filosofia. Na linguagem sociológica, cultura é tudo que resulta da criação humana. A cultura, portanto, tanto compreende ideias quanto artefatos. É clássica a definição de Edward B. Taylor, um todo complexo que abarca conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume, capacidade adquiridas pelo homem como integrante da sociedade. Isso tudo é cultura, gente. Então, cultura é artesanato, é cultura, arte é cultura, tudo isso é cultura. Tudo o que está relacionado aos costumes, às ideias, né? Tudo isso faz parte da nossa cultura. Por isso que esse mosaico tem que trazer tudo, né? É só dança, é só... Não! A culinária faz parte da cultura? Faz parte da nossa cultura. Está relacionado aos nossos costumes, aos nossos hábitos, né? Então, o que é cultura? Né? A gente fica muito limitado essa questão da cultura, achando que cultura é só parte de conhecimento. Ah, fulano não tem cultura, igual a gente já acabou de ver. Mas o que é cultura? O que engloba cultura? Tudo da nossa vida é cultura. Todos os nossos costumes, todos os nossos conhecimentos, todas as nossas tradições, né? Tudo isso é cultura, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar? O que deve ser ressaltado nessa definição é a indicação de que cultura compreende todas as elaborações resultantes das capacidades adquiridas pelo homem como integrante da sociedade, pois a cultura, como já deve ter ficado claro, não decorre da herança biológica do homem, mas da capacidade por ele desenvolvida através do convívio social. Todas as sociedades, e não apenas as que possuem escritas, têm uma cultura. A cultura, ela compreende o conhecimento, as técnicas de transformações da natureza, valores, crenças de todo tipo, normas e, pois, o modo de vida próprio de cada povo. A cultura de um povo é um modo próprio de convívio que ele desenvolveu para a adaptação às circunstâncias ambientais. Ela é também a parte do ambiente resultante da transformação da natureza pelo homem com seu trabalho. É ainda o ambiente social criado pelo homem. Por isso, a cultura é, por excelência, o domínio do artificial e do convencional. Esse texto, eu vou até fazer questão de colocar aqui, Sebastião Villanova, Introdução à Sociologia. Que texto lindo, né? E esse texto, ele define muito bem o que é cultura, né, gente? Gente, mas aqui tá um pouco escuro. O que é cultura, define muito bem o que é cultura, porque cultura é tudo isso, gente, é tudo isso, é tudo que envolve o ser humano, é tudo aquilo que o ser humano está inserido, são os costumes, são os hábitos, né? É tudo que engloba o convívio social, ambiental, né? É tudo que faz parte da vida, é cultura, tudo isso é cultura. Então a cultura está relacionada ao conhecimento tecnológico, ao conhecimento, ela não limita, é isso que eu quero dizer para vocês. A cultura, ela não é limitada, a cultura, ela corresponde a tudo que envolve, né, o ser humano dentro do seu contexto, dentro do seu ambiente, dentro daquilo, das suas vivências, dentro de tudo aquilo que ele vive. Então isso tudo é cultura, tá? Então tá bom, vamos aí passar para os diálogos com o tema. Você sabe, próxima página, página 10, você sabe o que são cultura material e cultura imaterial? A importância delas para a identificação do nosso grupo social, abaixo você vai ler um pequeno texto que faz definição entre elas. Gente, cultura material, como o próprio nome diz, né? É tudo aquilo que é transferido para os nossos
os nossos parentes, os nossos descendentes de forma material. É tudo aquilo que é deixado, né? E imaterial é todo aquele costume, aquilo que não tem um registro físico, mas aquilo que é transferido, né? Pelos hábitos, pelos costumes, por aquilo que a gente tem hábito de fazer, né? Igual, não tem uma lei que vai falar assim pra gente assim, ok, quando você tiver uma dor de cabeça, você vai tomar um chá de camomila. Não, mas isso é um costume da minha família. Toda vez que na minha família a gente tem uma dor de cabeça, a gente toma um chá de camomila. Isso é transferido, é herdado, é transferido para os meus descendentes, para os meus familiares, e é um costume da minha família, tomar chá de camomila quando a gente sentir dor de cabeça. É uma cultura imaterial? Não está registrado, não é nenhuma lei, né? Mas é um costume que eu vi, né, os meus parentes fazendo e que eu continuei fazendo. E isso virou o quê? Virou uma tradição, né? E tradição é cultura? Tradição é cultura. Então, é cultura imaterial? É cultura imaterial, tá certo? Tem alguma cultura aí da sua família, um costume que é transferido de geração para geração? Tem um costume que eles fazem muito, que também na minha família faz, né, que não sei nem se é adequado fazer, né, que geralmente os médicos não gostam disso, é você pingar 3 gotinhas de café sem açúcar na boca do recém-nascido antes da primeira mamada. Faz com que ele não tenha cólica, né? Pode ser uma superstição? Pode ser. Mas funciona? Para minha família funciona. Eu não sei se a crença faz com que isso funcione na prática, mas nenhum recém-nascido da minha família tem cólicas noturnas ou tem cólicas durante a infância. Por quê? Porque a gente segue essa tradição que é uma cultura imaterial. Tem registro? Não. Isso é transferido, né? A minha bisavó transferiu isso para minha avó, a minha avó transferiu isso para minha mãe, a minha mãe transferiu isso para mim e com certeza eu vou fazer isso com a minha neta. Por quê? Porque isso virou uma cultura imaterial. Vocês compreenderam, então, o que é uma cultura imaterial e o que é cultura material? É tudo aquilo que é físico, que é concreto, que é deixado, né? Então, todos aqueles registros materiais faz parte da nossa cultura material, que é deixado aí para as próximas gerações, que eles ficam arquivados em museus, né? Nesses lugares onde ficam arquivados esses artefatos, esses objetos, né? Que são transferidos, que são objetos históricos que fazem parte aí da nossa cultura. Então, vamos ler o texto? Olha, aqui tá muito pequena a letrinha, gente, eu não sei se é eu que tô com dificuldade para enxergar, mas pode ser também. Muitos não compreendem bem a diferença entre cultura material e imaterial. A cultura material está presente na influência em que determinado artefato faz em relação à identidade de um grupo, o qual o sujeito em questão está inserido. Quando falamos em artefato, falamos em algo físico, material, palpável, algo passível de uso, né? E que pode, por vezes, que necessita ser preservado. Podemos, assim, conceituar cultura material como um conjunto de objetos, elementos, né, arquitetônicos criado pelo homem que transmite história e podem ser passados de geração para geração, a fim de que essa história se perpetue, dando explicações para o presente e refletindo as ações do futuro. Para a construção de identidade de determinado grupo social, também é necessário a construção da existência de uma cultura imaterial. Esse não é produzida de forma acadêmica e seus registros, muitas vezes, têm uma autoria desconhecida. É inatingível, transmitido de geração em geração de forma prática, por meio da oralidade de tradições de valores e de crenças ideológicas. Ok. Exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Eu quero que você escreva para mim, me mande através do meu WhatsApp, né? Faz parte da nossa tarefa de hoje. É bom que você escreva aí para que você não esqueça, né? Que você mande para mim algum costume da sua família, uma cultura imaterial que é transferido de geração para geração, que você tem aí e eu quero conhecer, né, essa cultura imaterial aí da sua família,
tá certo? Igual eu dei o exemplo aqui da minha, eu não falei pra você que tem essa questão das gotinhas do café, que é transferido, veio isso lá da minha bisavó, provavelmente antes da minha bisavó, isso foi transferido para minha avó, foi transferido para minha mãe, foi transferido para mim, e com certeza eu vou transferir isso para mim, para os meus descendentes. Isso vai ser passado aí de geração em geração, porque isso funciona, né? Isso tem funcionado e por isso que isso perpetuou aí, né, como cultura imaterial. Mas eu quero saber aí na sua família. Converse com seus pais, converse com seus avós e me fale um pouquinho dessa cultura imaterial que é transferido de geração por geração, tá? Aí na sua família, tá? Me conte aí e eu quero que você me mande essa mensagem pelo WhatsApp, ok? Vamos continuar? Marque com X as alternativas corretas segundo a compreensão do texto lido. A cultura material é algo que não deve ser perpetuado e que as futuras gerações não precisam conhecer? Não é isso. O Cristo Redentor é um elemento arquitetônico que faz parte da cultura material brasileira? Sim, material. O folclore brasileiro, as grandes festas religiosas e a língua que falamos fazem parte da cultura imaterial do nosso país? As festas religiosas, a língua que falamos, sim, imaterial. O samba é um elemento da cultura imaterial do Rio de Janeiro? O que vocês acham? Não. O samba, ele faz parte da cultura imaterial ou da cultura material? Imaterial, né? Então, é uma dança que foi transferida, o modo de dançar, a música, isso foi transferido de geração em geração. Mas ele faz parte, né, da cultura imaterial? Sim, a gente pode considerar. Então, tem mais de uma alternativa correta? Sim, são as alternativas corretas. Então, a letra B do Cristo Redentor, sim, né? O folclore brasileiro faz parte da cultura imaterial do nosso país e as grandes festas religiosas também. A gente pode marcar também a letra D e não existe cultura imaterial. Não, essa não é verdade. Existe cultura imaterial. Existe cultura material e cultura imaterial. Releia o trecho a seguir. Cultura é um todo complexo que abarca o conhecimento, crenças e artes, moral, leis, costumes e outras capacidades adquiridas pelo homem como integrante da sociedade. Converse com seus colegas e exemplifique de forma a cultura da sua cidade se expressa nesses seguintes pontos ressaltados pelo autor Sebastião Villanova. Então, a gente viu aquele texto ali do Sebastião Villanova que definiu bem o que é cultura, né? Foi aquele texto anterior que nós lemos. E aqui tem assim: o conhecimento pessoal, eu quero que você fale sobre a cultura do nosso estado, né? Você vai formar um texto onde, nesse texto, contenha todos esses elementos aí, o conhecimento pessoal, as nossas crenças, os elementos arquitetônicos, os objetos e os costumes do nosso estado que registram a nossa cultura. Então, você vai falar conhecimento pessoal, né? Qual é o conhecimento pessoal que registra a nossa cultura? Quais são as nossas crenças, né? Quais são os elementos arquitetônicos? Aí você vai falar da nossa cultura material aí, né? Os elementos arquitetônicos aí do nosso estado, da nossa cidade, os objetos e os costumes, tá? Você vai compor um texto, né? Contendo todos esses elementos aí, tá certo? Agora nós vamos para a questão número 3. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, incentiva a preservação cultural da humanidade valorizando os bens materiais e imateriais, que são referências na identidade das nações por meio da lista do patrimônio mundial e do título do patrimônio cultural e material da humanidade. Pesquise 2 bens culturais que participam da lista de patrimônio mundial e 2 bens culturais que possuem título de patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Podem ser brasileiros ou pode ser de outros países. Peça ajuda do seu professor se for preciso. Você vai fazer uma pesquisa aí na internet, né, de 2 elementos de patrimônio mundial, né, cultural e 2 patrimônios material da humanidade. Você vai fazer essa pesquisa e vai registrar ela aí. Você pode buscar na internet, tá? Na pesquisa do tópico anterior, você descobriu algo que você não conhecia? Aí você vai registrar aí, se sim ou se não, tá? O que foi?
Então, aí está perguntando o que. Então, você vai justificar o que você não conhecia, o que você descobriu com essa pesquisa. Na letra C, qual que é a importância, né, de existirem iniciativas que protejam os bens culturais, assim como a lista do patrimônio mundial e o título do patrimônio cultural e imaterial. Converse sobre esse tema com seu professor e colegas. Então, gente, nós falamos muito aqui, né, do patrimônio material e do patrimônio imaterial, que a valorização do patrimônio imaterial também deve ser conservada, que são os costumes que são transferidos de geração para geração, né, que não são palpáveis, né, mas que são repetidos, igual eu falei aqui. E aqui no nosso estado a gente tem muito disso, né, muitos costumes que são transferidos aí, porque eles são chamados de folclore ou superstição, ou o que for, mas eu quero que você relate aí, tá? Um pouquinho sobre esses costumes, né? Sobre essa lista do patrimônio mundial e o patrimônio cultural e material, tá bom? Certo? Agora nós vamos aí para informações sobre o tema. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ok, faltam duas. Tudo o que fazemos e criamos, os produtos do trabalho, os pensamentos das pessoas, todas as características de um povo que se torna uma herança social, repassado de geração em geração, a cultura contribui com a forma como lidamos com as situações da nossa vida. O mundo, em sua dinâmica, permite que transformações aconteçam e, assim, a cultura como um elemento social, transformando-se junto. E algo construído coletivamente, podendo se manter igual ou aceitar as mudanças na medida em que o mesmo acontece com a sociedade. Então, vamos repensar sobre esse tema? Aqui está falando sobre a cultura que é transferido pelas pessoas, né, de geração em geração, que são costumes, que isso faz parte também da evolução da humanidade, né? A evolução das pessoas, que também pode modificar os costumes e também podem ser modificadas essa cultura imaterial. Então, vamos criar um espaço multicultural. Procure em sua casa um elemento. Pode ser um objeto, pode ser uma imagem, pode ser uma foto, né, que representa o traço cultural material ou imaterial do Brasil e do mundo. Traga para compor o espaço multicultural e elabore com a sua turma um pequeno texto de apresentação desses objetos. O texto deve conter o nome do elemento, você vai fazer o registro do que é, se é uma foto, né, se é uma prataria, se é uma louça, você vai falar o que é aquilo, né? E você vai colocar o nome do objeto, que alguns objetos recebem diversas denominações de acordo com o lugar. O nome que é chamado aqui no nosso estado, né? A sua origem, de onde que ele veio, como que você adquiriu esse objeto, a utilidade, para que aquele objeto serve, né? A utilização dele, qual que é o seu significado cultural e alguma curiosidade, né, em relação àquele objeto. Com a ajuda do professor, organize a exposição. Nós vamos fazer essa exposição virtual. Então, eu quero o registro de cada aluno desse objeto. Você vai procurar aí, na sua casa, um objeto, né, que faz um registro da nossa cultura. Pode ser um objeto qualquer, pode ser uma foto, né, uma foto que relata alguma situação vivida, um objeto que tenha na sua casa. Aí você vai listar esse objeto. Então, você vai fazer uma ficha de identificação desse objeto. Então, você vai colocar o nome dele, né, de onde ele veio, qual foi a sua origem, para que ele serve e alguma curiosidade sobre esse objeto. Ok? Que dica para entregar? Até a próxima quinta-feira, tá? Ao final da atividade, relate a experiência vivenciada pelo grupo. Então, você vai relatar aqui, né, quando você procurou esse objeto, qual foi a sensação que você teve em relação, o que você aprendeu em relação à cultura material ou imaterial, né, da sua família, da sua casa, onde foi encontrado esse objeto, certo? Ampliando o conhecimento. Ao longo de nossas aulas, concluindo cada lição, construímos conceitos artísticos que estão presentes no nosso cotidiano.
Com a ajuda de diferentes fontes de informações, dicionário, livro, internet, entre outros, registre o significado de algum deles. Eu quero que você procure na internet ou no dicionário o significado de cada uma dessas palavras. O que significa erudito, herança social, cultura imaterial e multiculturalidade. Ok? Certo? E agora nós estamos encerrando a nossa aula de arte de hoje. Muita coisa para fazer? Muita coisa para fazer. Muita pesquisa para fazer? Muita pesquisa para fazer. Bora lá? Vamos trabalhar, né? Então tá, não deixe as suas atividades acumularem, tá? Por quê? Porque depois você não vai conseguir colocar isso tudo em ordem. Cada aula, cada encontro, a gente tem muita coisa para fazer. Então, mãos à obra, tá? Me mande tudo até a próxima semana. Mas você vai deixar para enviar isso tudo na próxima quinta-feira? Claro que não, né? Você vai me enviar isso na segunda, na terça, né? Você vai correr com isso aí, fazer isso o mais rápido possível para não deixar nada para a última hora. Beijo grande, ótimo final de semana para vocês e eu te encontro na próxima semana, na quinta-feira, na nossa aula de ética, cidadania, moral e ética, ok? Tudo bem? Tchau, tchau, gente! Ótimo final de semana para todos!